Bom dia pessoal, tudo bem? Estava ouvindo um pouco de notícias. São três basicamente que eu vou fazer um comentário. A primeira delas, antes de falar, é preciso dizer que dar clareza a essas pessoas que se acham de direita e as outras que possivelmente são de esquerda e são. Mas o problema fica na identidade das pessoas que se acham de direita, tá? Bom, primeiro tem que ser cristão para ser de direita, da direita filosoficamente plena, né? Tem que ser essas direitas que surgem, Mussolini, Hitler, Bolsonaro, boneca de Bolsonaro, que é o filho dele, né, aquela coisa que está nos Estados Unidos, isso aí não é direita, isso aí é uma fúria, não sei de que movimento filosófico é isso, mas geralmente cada um é de um. Normalmente eles são da filosofia de si mesmos, eles amam a si mesmos, falam, batem no peito, põem bandeira do país, seja ele qual for, e eles falam de um ufanismo louco para encantar a população bem pobre em filosofia e conhecimento cultural e pobre de leituras. Eles pegaram na Segunda Guerra Mundial o alemão tolo, o alemão louco, o alemão bêbado, né, que depois virou um alcoólatra profissional, a hora que eles perderam a guerra. As falas são eufóricas, eles não são a população cristã. A população cristã é a mesma de Nosso Senhor, é a postura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que falava para dai a César o que é de César. Isso é uma fala justa, é uma fala correta de Deus para nos ensinar e nos educar. O que é de César a gente paga, então não pode contrabandear porcaria, a gente não deve deixar de pagar os nossos impostos, mas isso não quer dizer que a gente tem que idolatrar o nosso país. Não quer dizer, né? E idolatria não. A gente deve ter gratidão pelo país que Deus nos deu, pelas riquezas que Deus colocou em nosso país, que foi Ele que depositou essas riquezas, para a gente ter uma vida, uma sobrevida, e aí assim vai. Vamos explicar um pouco melhor isso, tá? Não tem importância se você for ateu, pode ouvir que é bom. Mal não vai te fazer. Se eu falo para esses direitistas que eles têm que pagar impostos para o país e etc., eles têm que pagar. O que eles não têm que fazer, eles não são obrigados a fazer. Eles, não nós cristãos. Eles não são obrigados a obedecer o Império Americano. É um império artificial hoje em dia. Eu ouvi alguns comentaristas aí metidos esses repórteres que enchem o saco, né? Dá uma depressão ouvir eles, né? Esses velhos da Globo, é um pé no saco. Então a depressão é imensa que eles geram. Nós não somos obrigados a obedecer império artificial e império satanista. Os Estados Unidos é um país cheio de cristãos, mas o império é satânico. Por quê? Porque eles lidam com forças satânicas há séculos. Federal Reserve artificial, privado, não é do governo, aí eles vêm impor taxas, câmbios que não são justos, 5,5 para 1, poxa vida, nós temos que ter equipamentos também, né? Não são só eles. Então, voltando um pouco à característica do país, toda a república é maçônica e toda a maçonaria é satânica. A maçonaria é a igreja de Satanás. Eles se definem assim. Albert Pike, o patrono papa da maçonaria, o homem que mais tem estátuas nos Estados Unidos,
a pessoa que mais tem estátuas nos Estados Unidos. Ele, Albert Pike, fala que todo maçom de grau 33 precisa passar por uma iniciação luciferiana, assim, potente, uma coisa violenta, uma iniciação luciferiana para valer, onde ele se compromete completamente com Satanás. Então, nós temos uma nação maçônica dando ordens para nós, né? Afinal, o mundo está maçônico, né? Então, isso também faz parte do teatro maçônico mundial. Mas nós cristãos não precisamos obedecer isso, a gente não é obrigado a obedecer isso. Então, porque nós temos a colocação em outro país, nós não somos americanos, então a gente não precisa obedecer leis americanas. Vá a merda com a sua piração anal. Então, o Dr. Trump, né? Então ele pode enfiar tudo onde ele quiser, bem onde ele gosta, devido às orgias que ele já participou. E essas leis não nos competem, a gente não precisa obedecer isso. A gente tem que cumprir nossas obrigações como cidadãos, não muito felizes, claro, porque nós estamos noutra república, né? As repúblicas são maçônicas, são estruturas maçônicas, e não tem direita e esquerda, desculpa, você pode ter um chilique, mas não tem. Eles são dois braços de Satanás, e um segue uma doutrina do Grande Oriente Francês, que é a esquerda, e o outro segue uma doutrina do Rito de York, escocês antigo e aceito, que está nos Estados Unidos e na Inglaterra, em Londres. E todos os arquimaçons fazem essa traquitana monstruosa e, enfim, vira essa confusão e essas guerras que a gente está metido. As críticas que estão fazendo são bem estranhas, porque a Rússia tem o direito de autodefesa, a Europa atacou primeiro. Quando eu falo atacou, vocês têm que estudar, tá? Não dá para contar tudo isso num bate-papo aqui. Tem que falar um dia para vocês saberem o ataque à Rússia de agora, que não é comunista mais. É uma Rússia querendo ter uma identidade, preferencialmente ligada ao catolicismo ortodoxo. Podem olhar a capela das Forças Armadas Russas para vocês verem. A americana é uma força militar praticamente ateia, é praticamente secular em suas divisas. A russa tem capelão, tem capela, tem tudo, né? É a catedral principal das Forças Armadas Russas. Ela não tem nada a ver com PT, nada, zero, tá? Aquilo é uma outra filosofia. Então, PT é mais anos 60, eu era feliz e não sabia, porque tinha namoradinha no comunismo, né? Um monte. Então eles ficavam brincando e fazendo uma espécie de clube de pessoas que acreditavam na esquerda, para ser uma só fé, uma só doutrina. Ali eles brincavam, como se fosse um Greenpeace cheio de menino e menina, todo mundo vai passear, ver baleia, ver isso, no fim é tudo namoro. Então, os pais elogiando, né, possivelmente também de esquerda. Então, isso que está no Brasil não existe. O PT é um movimento dos anos 60, claramente anos 60, super atrasado, aquela coisa velha, né? E a direita brasileira, por causa de tudo isso e dessa família, está histérica, porque acha que a direita nem religiosa é o suficiente para ser uma direita, vamos dizer, na cabeça deles. Eles inventam um negócio, mas no fim vira uma espécie de adesão ao sistema de Mussolini, aquela carga pesada, aquelas frases mentirosas, né?
que ama isso, que isso em primeiro lugar. Não tem nada de em primeiro lugar. Em primeiro lugar é o bolso deles. Essa é a direita do Brasil. E a esquerda também, o primeiro lugar é o bolso deles. Afinal, a diferença entre o comunismo e o capitalismo, essa ultradireita, etc., é o comunismo quer o poder para adquirir dinheiro. E o capitalismo de direita quer o dinheiro para adquirir poder. É a única diferença entre os dois, ou seja, nenhuma diferença. Então, me dirijo aqui aos jovens que querem pensar diferente dos seus pais, diferente do que existe, né? Tenham uma formação mais individual que dá mais certo. O que a gente está vendo, a gente deve respeitar as leis, nós cristãos, absolutamente, né? Não ser golpista, não ser Quando eu falo golpista, é com relação ao dinheiro, que é o Deus deles, tá? De todos eles. Ficar dando golpe, eu vou lá, vou comprar, vou trazer na gambiarra, vou trazer no meio da mala. Paga imposto, faça as coisas direito, para não ter medo deles, não ter receio do fanatismo deles, cujo Deus é Mamon, que é o Deus do dinheiro. Então, é muito difícil falar isso, porque são uma terminologia católica, mas tome muito cuidado para não cair na armadilha do dinheiro. Eles tratam o dinheiro como um ser vivo, como um Deus. E a verdade, tem um demônio monstro lá, um príncipe infernal, em toda a economia. Nosso Senhor disse para nós: ou você ama a Deus, ou, não é ou talvez ou você me ama, ou o dinheiro vai amar o dinheiro. Então tenha a cabeça no lugar, coloque o dinheiro, que é um papel, no seu devido lugar. O dinheiro não fala com você, tá? Para ter elucubrações de vida. Seja feliz e grato às coisas que Deus te dá. Então vamos continuar na cristandade aqui. Nós não somos nada disso, nem de esquerda nem de direita. Nenhum dos dois nos serve. Nós estamos num país que tem circunstâncias como essa de agora, né? Que elas são às vezes hora de um braço direito, hora do braço esquerdo, os dois de Lúcifer, os dois de Satanás. Então é muito interessante a gente saber a ordem das coisas, principalmente a ordem angélica das coisas. Vamos lá. O que você tem hoje em família Bolsonaro? Uma boneca esperneando nos Estados Unidos, chamando um louco do império, né? Um novo imperador romano louco, que é a boneca laranja, para atacar o Brasil. Isso é alta traição do país. Isso envolve trair a conduta normal de trabalho e de obtenção de ganhos do nosso país, ou seja, da sobrevivência do Brasil. Como uma nação que foi muito pobre, ela foi uma nação, o Brasil foi uma nação assim, cresceu com dificuldades, e muito rica em bens naturais e etc. E agora o Brasil está trabalhando esses bens, agora que eu falo os últimos 30 anos, 20 anos, né, ter um pouco de respiro e poder ter a sua potência como país, né? A boneca número 1, número 2, sei lá que número que está atrapalhando a conduta normal do nosso país. Isso aí é alta traição ao país, à mecânica do país, e é passível de prisão. Então, agora, o que eu acho incrível é um cara que ganha esse salário que eles ganham de deputado, que é salário de louco, de gente louca por dinheiro. Eles têm esse salário e ele tira férias e está ganhando para atacar o próprio país, ou seja, ele está ganhando outro salário monstruoso de sempre, de deputado, sei lá o que esse bicho é.
para atacar o Brasil no outro país. Isso moralmente, então aí vem o lado não cristão, né? Porque um cristão jamais aceitaria o salário para viajar. Isso não é possível. Então, ainda mais viajar, metendo pau no país, articulando com imperador laranja, aquela coisa lá, para atacar o Brasil. Então, como pode ele ainda aceitar o salário? Número 2, o pai dele fala em dinheiro como se fosse água. 14 mil dólares, 2 milhões, ele levou uns 2 milhõezinhos para ficar lá. O que essa gente é? Então imagina o que seria estar sob o jugo desses Neros, dessa família. E eles estão falando que tem valores cristãos. Não tem. Não possuem valores cristãos. Porque o cristão tem que ter moral, tem que ter disciplina, tem que ter a modéstia, tem que ter esses reflexos pessoais. São pré-requisitos, né? O cristão é mais calmo, ele fala com o seu irmão, mesmo tendo diferenças, ele não grita e xinga, por causa de dinheiro, que é pura briga por dinheiro. Essa briga aí dele com o povo de esquerda, vamos dizer assim, né? É briga por dinheiro. Então, pelo amor de Deus, vocês não tenham mais na sua cabeça essa família como possibilidade para o Brasil. Nós precisamos de gente que pode ser de outras linhas de pensamento, eles podem ser, mas pelo menos que sejam calmos, comedidos. O que vocês querem? Um Brasil sem lei? Não dá para encarar. Nós temos que, já que degringolou, que os nossos reis morreram, vamos pelo menos lutar por um Brasil com leis, com controle da população. Já está muito difícil pegar os criminosos aqui. A polícia passa um trabalho extremo para defender o cidadão de bem. Não é fácil o trabalho, especialmente da polícia militar. Então, nós precisamos de um país com leis. Os jovens precisam querer leis na sua vida para os defender. Então, um louco desse, quando chegar aqui, deveria ser preso, né, por praticar alta traição nos Estados Unidos para detonar o Brasil, detonar economicamente o Brasil. Porque isso a boneca laranja quer por causa do dólar, que sofre ameaça da moeda hegemônica mundial, e isso, vocês sabem quem está por trás, né? Os 11 banqueiros querem essa mecânica de escravidão. E o que essa bonequinha do Bolsonaro está lutando lá é manter essa moeda de escravidão. O outro repórter da Globo, já de idade, falou que a Rússia, nós temos que parar de comprar diesel da Rússia, a gente compra de quem a gente quiser. Não é que a Rússia está matando, a Rússia está em guerra, todo mundo está matando todo mundo. A Europa está lutando com a Rússia, não é a Ucrânia, isso não existe. É a Europa inteira, mais os Estados Unidos, lutando contra a Rússia, porque querem que ela assuma. Os banqueiros More querem que ela assuma. Os 80 bancos centrais querem que ela assuma. O Putin deu um pé na bunda do Sr. Rothschild, deu 5 trilhões para ele e falou: o senhor nunca mais entre no nosso país. Não vamos ter banco central seu. Ele fez isso, por isso essa guerra esquentou desse jeito. Então, vão estudar, por favor, vocês jovens, dão uma estudada nisso. Ele chutou o Rothschild de fora do país. Então, a Rússia está tentando ter uma economia dela e eles fizeram essa guerra monstra. Começou lá, eles fizeram essa guerra monstra e a Rússia falou: eu vou encarar vocês. E está desse jeito porque eles querem exterminar toda a nação russa, dividir em micro pedacinhos para todo mundo ir lá e pegar Rothschild, Rockefeller, etc. Mais nação americana, mais a boneca laranja e todo mundo. Então a situação é essa. E temos essa família infernizando o Brasil novamente. Esses loucos aí. É hora de parar com isso, de parar de ter alguma
adoração a esses sujeitos de direita, porque eles não são nada de direita, eles são aspirantes a imperadores, como Trump é, com a mesma violência, com a mesma truculência, com a mesma fala bizarra, entende? Que não é de homem, é uma fala de cadeia, de outro tipo de ser humano, não é de um cavalheiro, de um homem que enfrenta uma palestra, que enfrenta uma discussão, que pode até ficar um pouquinho acalorada, mas é próprio da discussão. Então vamos tomar muito cuidado com essa gente, tá? E continuar trabalhando para um Brasil melhor, um Brasil mais industrial, mais técnico, mais tecnológico, mais justo, né? Salários maiores e menores, um mais perto do outro, né? Não essa loucura de super pobre e hiper rico. Não vamos copiar o modelo americano, que ele está falindo, tá bom? Esse é mais ou menos o papo de hoje, né? Esses repórteres velhos falando sem parar de coisas que não entende de jeito nenhum, que teria que entender de CIA, de tudo que tem direito, de antiga KGB, teria que entender de tudo Tavistock, de psiquiatria, para o exército, né, as artimanhas da CIA. Os Estados Unidos têm 600 bases fora do país. A Rússia tem 3. Então, quem é que está atacando quem? Quem está se aproximando da fronteira russa e tornando tudo OTAN, ou seja, militarmente contra a Rússia? A OTAN foi criada para isso. Então, vamos estudar mais, tá? Palpitar menos, e a gente vai ter um pouquinho mais de visão da situação. E autocontrole das decisões humanas que são nossas. Nós não somos desse império louco, né? E nem do braço esquerdo de Satanás, que é o comunismo. Nós não somos nem de um nem de outro, não pertencemos nem a um e nem a outro. Tá bom, pessoal? Então à tarde tem mais para a gente conversar, beleza? Grande abraço, fiquem com Deus. Até mais.